Você já parou para pensar que algumas das maiores vitórias espirituais acontecem em completo silêncio? Que há tesouros da alma que precisam permanecer guardados, protegidos dos olhos do mundo? Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, hoje desejo compartilhar com vocês uma verdade que Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, conhecia profundamente. Spurgeon ensinava que o homem verdadeiramente espiritual não é aquele que expõe tudo o que vive, mas aquele que sabe guardar os segredos sagrados entre ele e Deus. Vivemos em dias onde tudo precisa ser mostrado, compartilhado, exposto. As pessoas exibem suas orações nas redes sociais, proclamam suas bênçãos para serem admiradas e transformam sua intimidade com o Criador em espetáculo público. Mas será que este é o caminho que as Escrituras nos ensinam? Jesus nos alertou de forma clara em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Observe a beleza desta instrução. O Mestre não disse para orarmos nas praças, nos lugares visíveis, buscando a aprovação dos homens. Ele nos chamou para o lugar secreto. Spurgeon costumava dizer que a verdadeira espiritualidade floresce no jardim secreto da alma, longe dos holofotes e dos aplausos humanos. E ele tinha razão. Há coisas sagradas que precisam permanecer entre você e Deus, protegidas da curiosidade alheia, guardadas da inveja dos olhos humanos. Hoje quero falar com você sobre 3 coisas que um homem verdadeiramente espiritual deve esconder de todo mundo. Não por vergonha, não por falsidade, mas por sabedoria. Por compreender que nem tudo que é precioso deve ser exposto, nem tudo que é santo deve ser proclamado aos 4 ventos. A primeira coisa que um homem espiritual deve esconder de todo mundo é o tamanho real das suas lutas interiores. Preste atenção nisto, meu irmão, minha irmã. Não estou dizendo que você deve mentir sobre suas dificuldades ou fingir que tudo está perfeito. Estou falando sobre aquelas batalhas profundas, aqueles combates espirituais que acontecem nas madrugadas da sua alma. Há guerras que você trava em oração que ninguém precisa saber. Há tentações que você enfrenta diariamente que não devem se tornar assunto de conversa. Por quê? Porque nem todos têm maturidade para compreender suas batalhas. Nem todos têm discernimento para orar com você sem julgá-lo. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Observe, diante de Deus, não diante dos homens. Quando você expõe todas as suas lutas, você se torna vulnerável aos conselhos errados, às opiniões precipitadas, aos julgamentos superficiais. As pessoas que nunca enfrentaram suas tentações específicas, muitas vezes, não conseguem compreender a intensidade da sua batalha. E pior ainda, algumas podem usar suas fraquezas contra você no momento oportuno. Lembre-se de Jó. Quando ele estava no auge do seu sofrimento, seus próprios amigos vieram e o acusaram, dizendo que suas dores eram resultado de pecados ocultos. Eles não tinham capacidade de compreender o mistério daquela provação, e suas palavras, em vez de consolar, trouxeram mais dor. Um homem espiritual entende que há um lugar sagrado para o sofrimento, um espaço secreto, onde apenas ele e Deus podem entrar. Ali, no silêncio da comunhão íntima, Deus trabalha de formas que os olhos humanos jamais poderiam compreender. Isso não significa que você deva carregar tudo sozinho o tempo todo. Há momentos apropriados para buscar ajuda, para confiar em líderes espirituais maduros, para compartilhar com irmãos de confiança. Mas há uma grande diferença entre buscar ajuda com sabedoria e expor suas feridas para qualquer pessoa que cruze seu caminho. A sabedoria está em saber discernir com quem falar, quando falar e o quanto falar. Provérbios capítulo 12, versículo 23 nos ensina: o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Há uma prudência espiritual que nos protege de exposições desnecessárias. Seus desertos mais áridos, suas noites mais escuras, suas tentações mais intensas, tudo isso faz parte da sua jornada pessoal com Deus.
E quando você aprende a guardar essas experiências no altar secreto da sua alma, algo poderoso acontece. Você desenvolve uma intimidade com Deus que não depende de plateia, que não necessita de validação externa. Se você está cansado da superficialidade espiritual dos nossos dias, se seu coração anseia por uma fé mais profunda e autêntica, esta mensagem é para você. Convido você a se inscrever neste canal agora, pois aqui compartilhamos sabedoria espiritual prática para a sua jornada diária com Deus. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, desenvolvendo uma vida de oração mais consistente e transformadora, preparamos um material especial para você. Nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus pode ser sua ferramenta de transformação espiritual. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é apenas mais um material, é um guia prático para reconectar seu coração com o Pai. A segunda coisa que um homem espiritual deve esconder de todo mundo são as bênçãos que Deus ainda não manifestou completamente. Isto pode parecer estranho para alguns, mas há uma sabedoria profunda neste princípio que as Escrituras nos revelam com clareza. Quantas vezes você recebeu uma promessa de Deus, uma direção clara em oração, uma visão do que Ele faria em sua vida e saiu correndo para contar a todos? E o que aconteceu? As pessoas duvidaram, questionaram, trouxeram argumentos contrários, e aquela chama que ardia em seu coração começou a diminuir diante das palavras de incredulidade. A história de José nos ensina esta lição de maneira poderosa. Quando ele era apenas um jovem, Deus lhe deu sonhos extraordinários. Ele viu seus irmãos se curvando diante dele, viu o sol, a lua e as estrelas prestando reverência. E o que José fez? Ele contou seus sonhos para sua família. Gênesis capítulo 37, versículo 8, registra a reação. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O resultado foi inveja, ódio e uma conspiração que quase custou sua vida. José precisou aprender através do sofrimento que as visões divinas nem sempre precisam ser compartilhadas. Ele passou anos como escravo, anos na prisão, anos esperando que aqueles sonhos se cumprissem. E durante todo aquele tempo de formação, ele guardou em seu coração aquilo que Deus havia revelado. Quando você recebe uma promessa de Deus, quando Ele fala ao seu coração sobre restauração, sobre crescimento, sobre mudança de estação, você não precisa anunciar para o mundo inteiro. Há um tempo de gestação espiritual, onde aquela semente precisa ser regada apenas pelas suas orações, protegida apenas pela sua fé, nutrida apenas pela sua comunhão com o Altíssimo. Maria, a mãe de Jesus, nos dá outro exemplo maravilhoso. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela anunciando que ela geraria o Salvador do mundo, o texto de Lucas capítulo 2, versículo 19 nos diz: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Ela não saiu proclamando a todos. Ela guardou, ela meditou, ela protegeu aquele mistério sagrado em seu interior. Há pessoas que não têm capacidade espiritual para compreender o que Deus está fazendo em sua vida. Elas olharão para suas promessas com olhos naturais e dirão que é impossível. Avaliarão seus sonhos através das suas próprias limitações e plantarão dúvidas no solo da sua fé. Quando você expõe prematuramente aquilo que Deus está gestando em você, você abre portas para a incredulidade alheia contaminar sua confiança. Você permite que opiniões humanas questionem aquilo que o Espírito Santo já confirmou no seu espírito. E isto pode atrasar tremendamente o cumprimento das promessas divinas em sua jornada. Um homem espiritual aprende a ser como Maria. Ele guarda as palavras de Deus em seu coração. Ele medita nelas em secreto. Ele permite que aquelas promessas cresçam no terreno protegido da sua intimidade com o Criador, longe dos ventos contrários das opiniões humanas. Isto não significa viver em isolamento ou nunca compartilhar os planos de Deus. Significa ter sabedoria para reconhecer o tempo certo, as pessoas certas e a maneira certa de revelar aquilo que Deus está fazendo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, nos lembra que há tempo de estar calado e tempo de falar.
Há bênçãos que precisam amadurecer no silêncio antes de serem celebradas publicamente. Há promessas que devem ser confirmadas em particular antes de serem proclamadas em comunidade. Há visões que necessitam de tempo no ventre da oração antes de nascerem para o mundo. Quando você aprende a guardar estas coisas em seu coração, algo extraordinário acontece. Sua fé se fortalece porque ela não depende da aprovação dos outros. Sua confiança se estabelece porque está fundamentada apenas na palavra que Deus falou, não na opinião humana. Seu espírito se aquieta porque você não está ansioso por provar nada para ninguém. Pense em quantas promessas foram abortadas porque foram expostas cedo demais. Quantos sonhos morreram porque foram semeados em terrenos onde não havia fé para recebê-los. Quantas bênçãos foram atrasadas porque a incredulidade alheia contaminou o coração daquele que recebeu a promessa. A terceira coisa que um homem espiritual deve esconder de todo mundo é a profundidade real da sua intimidade com Deus. Isto pode soar contraditório em uma época onde as pessoas filmam suas orações, transmitem ao vivo seus momentos de adoração e transformam cada experiência espiritual em conteúdo para redes sociais. Mas Jesus foi absolutamente claro sobre este princípio. Em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, ele ensina: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto." Observe a sabedoria desta instrução. Jesus não está dizendo que nunca devemos orar em público ou que toda adoração comunitária está errada. Ele está nos alertando contra a necessidade de exibir nossa espiritualidade para recebermos reconhecimento humano. Há uma diferença abissal entre compartilhar genuinamente o que Deus faz e buscar aprovação através da exposição da nossa vida de oração. O verdadeiro homem espiritual desenvolve uma vida secreta com Deus que ninguém vê. Ele tem momentos de adoração que acontecem apenas entre ele e o Pai. Ele experimenta encontros espirituais que não se transformam em histórias para impressionar os outros. Ele conhece um nível de comunhão que permanece sagrado, intocado pela necessidade de validação externa. Quando você guarda a profundidade da sua intimidade com Deus em secreto, você protege o que há de mais precioso na sua jornada espiritual. Você mantém pura aquela fonte de onde brota sua força, sua paz e sua direção. Você preserva aquele altar particular onde apenas você e Deus se encontram. O rei Ezequias cometeu um erro terrível que nos serve de advertência. Quando os mensageiros da Babilônia vieram visitá-lo, ele mostrou a eles todos os tesouros do seu reino. 2 Reis, capítulo 20, versículo 13 diz: "Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os ungüentos preciosos, a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse." Qual foi o resultado desta exposição imprudente? O profeta Isaías veio e profetizou que tudo aquilo seria levado para a Babilônia. Ezequias revelou demais, mostrou demais, expôs demais. E aquilo que deveria permanecer protegido se tornou alvo de cobiça. Da mesma forma, quando você expõe toda a profundidade da sua vida espiritual, quando você transforma cada encontro com Deus em relato público, quando você torna visível tudo que deveria permanecer sagrado, você perde algo precioso. Você perde a simplicidade da comunhão. Você contamina a pureza da intimidade. Você introduz o orgulho onde deveria haver apenas humildade. Um homem espiritual sabe que as experiências mais profundas com Deus acontecem longe dos olhares curiosos. Ele conhece lágrimas que ninguém viu, exceto o Pai. Ele viveu quebrantamentos que aconteceram apenas no lugar secreto. Ele recebeu revelações que permanecem guardadas no santuário da sua alma. Isto cria uma força espiritual que não pode ser abalada pelas tempestades externas, porque sua fé não está fundamentada na admiração dos homens, mas na comunhão genuína com o Criador. Sua espiritualidade não depende de likes, comentários ou reconhecimento público. Ela floresce no jardim oculto, onde apenas Deus é testemunha.
O profeta Daniel nos mostra este equilíbrio perfeito. Ele tinha uma vida de oração extraordinária. O texto de Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos diz que ele orava 3 vezes ao dia, de joelhos, com as janelas abertas. As pessoas sabiam que ele era um homem de oração, mas a profundidade daquelas orações, o conteúdo daquelas conversas com Deus, os segredos revelados naqueles momentos, tudo isso permanecia entre ele e o Altíssimo. Quando você desenvolve este tipo de vida espiritual secreta, algo poderoso acontece em sua jornada. Você não precisa provar sua espiritualidade para ninguém. Você não sente necessidade de contar quantas horas orou ou quantos capítulos da Bíblia leu. Você simplesmente vive na presença de Deus de forma natural. E esta presença transborda em suas ações, em suas palavras, em seu caráter. As pessoas ao seu redor perceberão que há algo diferente em você, mas elas não conseguirão identificar exatamente o que. Elas sentirão a fragrância de Cristo emanando da sua vida, mas não porque você ficou anunciando suas práticas espirituais. Será porque você passou tempo real na presença dele, no lugar secreto, onde ninguém via. Provérbios capítulo 27, versículo 2 nos aconselha: que te louve o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Deixe que sua vida fale, não suas palavras sobre sua vida. Deixe que seus frutos revelem sua comunhão com Deus, não suas declarações sobre quantas horas você ora. Há uma dignidade espiritual tremenda em guardar os tesouros sagrados da sua intimidade com Deus. Há uma maturidade profunda em não sentir necessidade de exibir cada experiência espiritual que você vive. Há uma sabedoria celestial em compreender que nem tudo que é santo deve ser proclamado, nem tudo que é precioso deve ser exposto. Quando você protege estes 3 aspectos da sua vida espiritual, quando você esconde suas lutas mais profundas, suas promessas ainda não manifestadas e a intimidade real com Deus, você está construindo um alicerce espiritual sólido. Você está desenvolvendo uma fé que não depende de plateia, uma espiritualidade que não necessita de holofotes, uma vida com Deus que é genuína porque acontece também quando ninguém está olhando. Esta é a diferença entre religiosidade performática e espiritualidade autêntica. O religioso precisa de público para sua fé existir. O homem verdadeiramente espiritual encontra sua força no lugar secreto, na câmara oculta, no altar invisível, onde apenas Deus é testemunha. Agora permita-me compartilhar com você a razão mais profunda pela qual estas 3 coisas devem permanecer escondidas. Não se trata apenas de proteção contra a inveja, contra os julgamentos ou contra a interferência alheia. Há algo muito mais sublime acontecendo quando você escolhe guardar estas dimensões da sua vida espiritual. Você está, na verdade, criando um espaço sagrado onde Deus pode trabalhar em você sem as distrações do mundo exterior. Você está permitindo que o Espírito Santo realize uma obra profunda na sua alma, longe das pressões sociais, longe das expectativas humanas, longe da necessidade de corresponder à imagem que os outros esperam de você. Pense em como Jesus viveu esta realidade. Ele frequentemente se retirava para lugares desertos para orar. Lucas, capítulo 5, versículo 16, nos conta: ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. O próprio Filho de Deus, que tinha todo o direito de tornar pública cada momento da sua comunhão com o Pai, escolhia o lugar secreto, o espaço oculto, o encontro privado. Se o Mestre agiu assim, quanto mais nós precisamos deste princípio. Se aquele que não tinha pecado buscava o lugar secreto para fortalecer sua comunhão com o Pai, quanto mais nós, que lutamos diariamente com nossas fraquezas e imperfeições, precisamos deste refúgio sagrado. Quando você esconde suas lutas, você está dizendo: Deus, não preciso da terapia pública da opinião alheia, preciso da tua presença transformadora trabalhando em mim. Quando você guarda as promessas não manifestadas, você está declarando: Senhor, tua palavra é suficiente. Não preciso da validação humana para crer no que tu prometeste. E quando você protege a profundidade da sua intimidade com Ele, você está afirmando: Pai, minha adoração não é espetáculo,
é relacionamento genuíno entre eu e ti. Esta postura desenvolve em você uma independência espiritual saudável. Você não fica refém das opiniões dos outros. Você não vive subindo e descendo conforme as palavras de encorajamento ou desencorajamento que recebe. Sua fé está ancorada em algo mais profundo, mais estável, mais duradouro, seu encontro pessoal com o Deus vivo. O salmista Davi compreendia perfeitamente este princípio. No Salmo 63, versículo 6, ele declara: "Quando me lembro de ti no meu leito, e em ti medito nas vigílias da noite." Observe que ele não estava meditando em Deus durante cultos públicos. Ele estava no seu leito, nas vigílias solitárias da noite, quando ninguém via, quando ninguém aplaudia. Ali, naquele lugar escondido, Davi construiu uma intimidade com Deus que sustentou sua vida inteira. Foi naquele espaço secreto que ele encontrou força para enfrentar gigantes, sabedoria para governar uma nação e consolo para atravessar traições e perdas devastadoras. Há outra razão poderosa para guardar estas coisas em secreto. Você se protege contra a tentação do orgulho espiritual. Quando cada vitória precisa ser anunciada, quando cada resposta de oração vira testemunho público, quando cada experiência com Deus se transforma em história para os outros, há um perigo real de que o ego comece a se infiltrar na sua vida espiritual. O orgulho é extremamente sutil. Ele pode se disfarçar de zelo evangelístico, de desejo de edificar os outros, de necessidade de dar glória a Deus. Mas no fundo, muitas vezes, há uma busca por reconhecimento, por admiração, por uma posição de destaque espiritual na comunidade. Jesus advertiu severamente os fariseus sobre isto. Eles amavam orar nas esquinas das ruas, fazer longas orações em público, exibir suas práticas religiosas. E o que Cristo disse sobre eles? Em Mateus capítulo 23, versículo 5, ele declarou: "Todas as suas obras fazem para serem vistos pelos homens." Eles haviam perdido a essência da verdadeira espiritualidade. Quando você escolhe esconder as três coisas que compartilhamos hoje, você está declarando guerra contra o orgulho espiritual. Você está dizendo: "Não busco a glória dos homens, busco apenas agradar aquele que vê em secreto." E esta atitude do coração é preciosa aos olhos de Deus. Há também uma proteção tremenda que vem desta postura de sabedoria. O inimigo das nossas almas não pode atacar aquilo que ele não conhece. Quando você expõe demais suas batalhas, suas promessas e sua intimidade com Deus, você dá ao adversário informações que ele pode usar contra você. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra: "Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes." Há uma guerra espiritual acontecendo, e sabedoria nos ensina a não revelar todas as nossas estratégias ao inimigo. Quando você guarda em secreto aquilo que Deus está fazendo, você mantém o elemento surpresa espiritual. O adversário não consegue preparar armadilhas contra promessas que ele desconhece. Ele não pode semear dúvidas em batalhas que você não expôs. Ele não pode contaminar uma intimidade com Deus que permanece oculta e protegida. Isto não significa viver com medo ou paranoia. Significa viver com sabedoria, com discernimento, com prudência espiritual. Significa reconhecer que há um tempo para falar e um tempo para calar, um tempo para revelar e um tempo para guardar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, chegamos ao final desta mensagem que espero tenha tocado profundamente seu coração. Que o Espírito Santo use estas palavras para transformar sua jornada espiritual, ajudando você a desenvolver uma vida de fé mais profunda, mais autêntica e mais poderosa. Lembre-se sempre, um homem verdadeiramente espiritual sabe o que guardar em secreto. Ele protege suas lutas, suas promessas e sua intimidade com Deus no lugar sagrado da sua alma, onde apenas o Pai tem acesso. E ali, naquele espaço protegido, Deus trabalha de maneiras extraordinárias. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esta palavra abençoou sua vida, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários como Deus falou ao seu coração.
Continue conosco assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e sua caminhada com Ele. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. Até breve e que a paz do Senhor esteja com você.